O filme Estação Espacial Internacional apresenta uma proposta que inicialmente chama a atenção, especialmente por misturar ficção científica e tensões geopolíticas em um ambiente isolado como o de uma estação espacial. A premissa de mostrar o que acontece com os tripulantes após uma guerra entre Estados Unidos e Rússia é sem dúvida interessante. A ideia de explorar como as relações internacionais impactariam uma tripulação presa em órbita, longe da Terra, tinha um grande potencial. No entanto, ao longo do filme, fica claro que o roteiro não se sustenta. A narrativa que deveria focar no desenvolvimento dessas tensões e nas consequências emocionais e práticas de tal conflito, acaba se perdendo em meio a situações confusas e conflitos que não são bem explorados. O resultado é um filme que tem uma boa ideia central, mas não consegue entregá-la de forma convincente. Desde o início, a relação entre os tripulantes da estação é marcada por desconfiança e tensão, o que faz sentido dado o contexto de uma guerra recente entre as potências que representam. Essa tensão, ao invés de ser usada para criar um clima crescente de suspense, acaba se tornando um dos pontos fracos do filme. As interações entre os personagens são, em sua maioria, mal desenvolvidas, com diálogos que são forçados e situações que parecem despropositadas. Os conflitos pessoais que poderiam ser a base para uma narrativa envolvente, se tornam confusos e em alguns casos, sem sentido. A falta de profundidade na construção dos personagens faz com que seja difícil para o público se importar com o que está acontecendo ou entender completamente as motivações de cada um. O momento em que as tensões atingem o ápice e a estação se torna um verdadeiro caos é uma das partes mais frustrantes do filme. A ideia de explorar o que poderia acontecer em um ambiente tão isolado, onde as diferenças políticas e culturais dos tripulantes se tornam insuportáveis, é interessante, mas o filme não consegue dar a devida atenção a esse aspecto. Ao invés de um drama psicológico bem construído, o que vemos é uma sequência de eventos que parecem improvisados, com personagens agindo de maneiras pouco convincentes. Quando a tensão entre os tripulantes explode de forma mais dramática, ao invés de criar um clima de suspense e imersão, o que acontece é uma sensação de caos descontrolado. As ações dos personagens, ao invés de parecerem uma consequência natural da pressão que estão enfrentando, parecem forçadas e incoerentes com o que foi estabelecido anteriormente. A guerra entre Estados Unidos e Rússia, que deveria ser um ponto central para o desenvolvimento da trama, acaba sendo mal explorada. O impacto desse conflito na vida dos tripulantes é apenas superficialmente abordado, e o roteiro parece não saber como lidar com o peso de uma questão tão importante. As tensões políticas, que poderiam ter sido o fio condutor de um drama intrigante, ficam em segundo plano em favor de cenas de ação e confrontos internos que não têm o impacto emocional necessário. Em alguns momentos, o filme tenta dar um tom mais sério às discussões entre os tripulantes, mas essas tentativas caem por terra quando as situações se tornam caóticas e o roteiro parece perder o controle sobre o que quer mostrar. As discussões, que deveriam ser carregadas de significado e tensão, se transformam em brigas sem propósito claro. Além disso, o filme parece se perder em sua própria estrutura. Ele começa com uma ideia clara: explorar a dinâmica de uma estação espacial em um contexto de guerra, mas essa premissa vai se diluindo à medida que a narrativa avança. Em vez de se concentrar no desenvolvimento da tensão e das relações entre os personagens, o roteiro se dispersa em subtramas que não levam a lugar nenhum. A sensação de caos que domina a segunda metade do filme é reflexo dessa falta de foco. Em resumo, o filme Estação Espacial Internacional tenta abordar temas complexos, como as consequências de uma guerra em um espaço confinado e a deterioração das relações humanas em um ambiente de pressão extrema. No entanto, a execução fica aquém do esperado. A ideia do filme é interessante, mas o roteiro não se sustenta. A falta de coerência no desenvolvimento dos personagens e a forma caótica com que os eventos se desenrolam tornam a experiência frustrante. Em vez de aproveitar a premissa para criar uma narrativa envolvente e emocionalmente impactante, o filme se perde em conflitos superficiais e situações forçadas. No final, o potencial desperdiçado e a narrativa desorganizada fazem com que o filme não consiga entregar o que promete.